Oi, gente, bom dia. Hoje a gente está trazendo aqui o conto do livro Sagarana, O Conversa de Boi, de João Guimarães Rosa. Esse livro foi publicado em 1946 e os textos desse livro, eles exemplificam bastante a vida do autor, como uma linguagem inovadora e os temas que atrelam bastante a vida rural em Minas Gerais. Sagarana, ela é uma palavra, né, ela é um hibridismo, então saga significa um conto heróico ou uma lenda, e Urana significa algo semelhante, uma coisa que exprime a semelhança. Então, Sagarana, ele significa, né, por completo, próximo a uma saga. Bom, esse daqui foi só uma introduçãozinha bem rápida pra vocês, né, se habituarem aí com o nosso conto. E agora eu vou passar pra Ana, que vai dar o início a toda a história. Gente, tudo bom? Eu vim aqui para dar início ao nosso conto, né, o Conversa de Bois. E o conto se inicia, né, com dois narradores. Um é o Manuel Timborna e o outro narrador não tem o seu nome revelado no texto. Ambos estão conversando, né, e no meio da conversa o narrador pergunta para o Manuel Timborna se os animais podem falar. Manuel Timborna, ele afirma com toda certeza que sim, que ele pode até contar um caso que uma irara lhe contou, né, irara é um cão do mato, e que pode afirmar isso. Aí o narrador, ele aceita escutar essa história, a menos que depois ele possa recontar ela, mas mudando alguns detalhes, né, enfeitando. Aí o Manuel Timborna concorda com isso e começa a contar a história. Essa história, ela acontece no interior de Minas e começa com um carro de bois, né, de rapadura, passando na estrada, só que dessa vez o carro de bois não estava só levando rapadura. No carro tinha um defunto e um moço, que era o Angenor, carregado por 8 bois, e guiando esses 8 bois tinha um menino magrinho, com um ar triste, que era o Tiãozinho. O Tiãozinho estava com todo aquele ar triste, porque o defunto que estava no carro era seu pai. E o moço, Agenor, ele era meio que seu padrasto. Porque mesmo com o pai do Tiãozinho vivo, a mãe do Tiãozinho se engraçava com esse Agenor. Então, né, futuramente esse Agenor poderia ser seu padrasto. E Tiãozinho, assim, não gostava muito dele. Por quê? Porque além dele se engraçar com a mãe do Tiãozinho, ele pegava muito no pé do Tiãozinho. Eram 8 bois que seguiam sendo puxados de 2 a 2. Então, primeiro vinha o Carindé e o Realeso na frente. Logo após vem o Brilhante e o Dançador. Depois vem o Barbagato e o Capitão. E depois o Busca-Pé e o Namorado. O que acontece? Durante esse caminho, o Agenor, ele, né, ferrando os bois e ele tipo assim, tava caçando muito o Tiãozinho por conta da morte do seu pai. O menino, ele já tava muito bravo porque o Agenor, né, o Soronho, ele queria muito ficar com a mãe do Tiãozinho. E Tiãozinho via o Agenor com um aspecto, né, muito pelo lado negativo. Pra ele era um homem, o Agenor, ele era um homem muito mau. Ele fazia, né, mal pros animais, pros bois. Então, por isso que o Tiãozinho, ele começa a ter mais raiva ainda do Agenor, porque ele não quer que fique com a mãe dele. Os bois, eles acreditavam que os únicos bois que poderiam pensar como os humanos eram os bois que levavam o carro de bois. E isso não era algo bom, porque por conta dos maus tratos, eles viam o homem como um inimigo. E as únicas histórias lembradas por eles eram as histórias em que os bois, né, venciam dos homens. Aí no meio do caminho, eles estavam conversando e eles lembraram da história do boi rodapião, né? O boi rodapião, ele era um boi que, de tanto ficar perto dos humanos, ele acabou começando a pensar como os humanos.
né? Ele acreditava que antes de qualquer ação deveria se pensar primeiro. Aí, né, certo dia ele foi levado para pastar, né, no morro, e ele avistou no topo, né, um monte de árvores e concluiu que lá poderia ter água. Aí ele subiu lá, só que ele acabou se desequilibrando e morreu. O Agenor, ele no caminho, ele acaba cruzando com um outro carro de bois e que era guiado pelo João Bala, que ele, né, ia subindo também a ladeira e acaba sofrendo um acidente, e ele justifica de todas as maneiras o acidente. O Agenor Soronho, ele acaba que quer ser meio que superior a ele, então ele, como eu posso dizer, ele mostra como que se sobe a ladeira, porque do jeito que o João Bala subia, não ia dar certo, ele ia cair de novo, ele ia acontecer todo o acidente novamente. Então, o Agenor, ele acaba mostrando corretamente como que sobe a ladeira, da maneira dele, mas ele consegue. Bom, logo depois de subir o morro, né, os bois percebem que o seu Agenor tava dormindo, né, meio dormindo. E Tiãozinho também tava meio sonâmbulo, né, ele tava andando, mas meio que, né, inconsciente, né, também dormindo em pé. E o que aconteceu? Nessa hora, como se o pensamento, né, os pensamentos do menino, né, se alinhassem, né, com o dos bois. É como se os bois entendessem o menino, escutassem o pensamento dele, né, escutassem a vontade do menino. E eles tinham um desejo em comum, que era a vingança, né, sobre o seu Agenor. Né, eles queriam se livrar do seu Agenor. Aí, o que os bois fizeram? Eles deram, tipo, uma manobra, né, com tudo, que fez com que o seu Agenor caísse e a roda passasse por cima da garganta dele. O garoto, ao ver aquela situação toda, né, de ver o Agenor morto, por conta, né, que o carro passou em cima do pescoço dele e os bois causaram, né, um acidente para se vingar dele, né, por causa do pai. O menino, na hora que ele vê, ele não acredita, ele se sente totalmente culpado. E nisso chegam uns rapazes para confortar o garoto naquela situação. E porque ele fala que ele, né, tava sonhando acordado, então, tipo, né, não tinha muito. Ele deve se sentir culpado, então ele não sabia muito o que fazer e tudo mais. Então, esse é o fim da história. O fim, o Agenor Senhor, ele morre. E o garoto, ele se sente culpado pela morte também. Fala aí galera, beleza? Depois dessa apresentação fantástica aí das meninas, eu vim falar um pouco mais deste conto, apresentar os temas presentes, apresentar a linguagem, o que o autor quis trabalhar, igual esses youtubers mesmo aí que você encontra os vídeos pra. Enfim, quando você não quer ler o livro, você vai lá e pesquisa. Vamos começar com os temas. Há vários temas presentes, mas um dos que se realçam, que se destacam muito, é a injustiça e a crueldade contra os animais. Todo livro os bois deixam bem claro que o Agenor é muito cruel com eles. Seja na maneira de conduzir a carroça, que ele fala pro Tchãozinho chicotear, enfim. É muito presente mesmo a injustiça e a crueldade contra os animais. Outro tema muito presente é a selvageria humana. Isso fica retratado até no Tchãozinho, porque ele tem um desejo de ver a morte do Agenor. Então é uma selvageria, algo humano também, né? E outro tema é a lei do mais forte e do mais fraco. Então, vamos dizer, tipo, o Tchãozinho e o Agenor. Aqui fica retratado que o Agenor é a figura mais forte e o Tchãozinho a figura mais fraca. E há como se fosse uma disputa que o Agenor é a figura mais forte e o Tchãozinho a figura mais fraca. E há como se fosse uma disputa entre elas em que o Tchãozinho sabe que nunca vai vencer. Então ele sabe que ele é o mais fraco. Bem, deixando os temas de lado,
Vamos trabalhar um pouco a linguagem agora, falar um pouco da linguagem, porque João Guimarães Rosa, ele trabalha muito a linguagem regionalista. Então, há muitas coisas lá da região presentes. Então, ele trabalha a linguagem do sertão, porque se passa no sertão e como que isso fica presente? Ele usa substantivos, né, para falar sobre plantas e animais, que esses substantivos só são encontrados naquelas regiões. Então é algo típico de lá e só quem convive, só quem está lá conhece. Outra coisa também que é muito presente, antes de passar o próximo, outro livro, um livro que fica bem presente de João Guimarães Rosa, a linguagem regionalista, é O Grande Sertão Veredas. Aqui ele é muito complexo justamente por conta dessa linguagem regionalista. Bem, outra coisa também que ele trabalha nesse conto, na linguagem, é a complexidade polifônica. O que é a complexidade polifônica? São quando as vozes dos personagens se mesclam a fim de criar uma narrativa só. Isso é algo que ele trabalha muito também. Passando da linguagem, vamos falar do maniqueísmo presente. Primeiro, para quem não sabe o que é maniqueísmo, o maniqueísmo é a visão do mundo. São duas visões do mundo opostas, como se fosse o bem e o mal, o certo e o errado. É isso, entendeu? E também é muito presente isso no conto, onde você percebe isso analisando a natureza do homem, da criança e dos bois, onde a criança representa a inocência. Então ali ela é o bem. Tiãozinho tinha perdido seu pai, então ele anda cabisbaixo, triste. E o Agenor, que é a figura que retrai o Joãozinho, que o maltrata. Então ali ele representa o mal e o Tiãozinho o bem. E os bois também, eles representam o bem, porque eles só estão ali cumprindo o seu papel e eles também sofrem das crueldades do Agenor. Uma outra coisa muito legal que o autor colocou foi a história do Rodopião, que é o boi que foi passar para beber água e acabou morrendo, porque ele que é o boi que foi passar para beber água e acabou morrendo, porque ele estava tentando imitar os humanos, fazendo coisas semelhantes aos humanos. O que o autor quis deixar aí nessa história do Rodopião é que o pensamento humano sempre vai ser um perigo para os animais. E por isso que ele morreu. Agora vamos falar do universo mítico presente neste conto. O que fica bem claro de miticismo é que esse conto ele é similar a uma fábula, porque os animais eles constroem um diálogo entre si. Há a personificação dos animais e eles constroem um diálogo entre si. Então isso é algo mítico. E outra coisa também é a capacidade de entendimento entre Tiãozinho e os animais, e os bois. Porque por mais que eles não construíram um diálogo entre o Tiãozinho e os bois, eles conseguem compartilhar de um sentimento de hostilidade e até mesmo arquitetar um plano, mesmo que seja inconsciente, arquitetar um plano para matar o Agenor. Então, aí é outra presença de miticismo. E a última parte para trabalhar é a redenção e transformação dos personagens. Quando o Agenor morre, o Tiãozinho, que era oprimido, ele se sente liberto. Então há aquele sentimento de libertação, então o sentimento de redenção também
quando o Agenor morre e o Tionzinho se sente mais feliz, ele diz que a caminhada passa a ser mais alegre a partir daquele ponto. E bem, é isso. Este é o conto de João Guimarães Rosa, Conversa de Boi. É bem legal. Então, espero que o nosso trabalho tenha sido bom, tenha sido tudo legalzinho. Então deixa o like aí no nosso vídeo e a professora deixa a nota que vai ajudar a gente. Valeu, galera!